Vamos lá, galera. Terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Então, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo aí prognósticos, palpites, cenários para o trade. Então, hoje separamos aí 4 joguinhos para analisar junto com vocês, né? E vamos dar aquela pincelada nos outros jogos também, passando a nossa visão. Então, tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Boa terça-feira a todos aí. Então, como o Dornelles falou aí, 4 jogos, né? E vamos trazer mais uns joguinhos aí para dar essa pincelada aí, dizer uma tendência mais ou menos do que a gente espera dos jogos, né? Então, sem mais delongas, chega já deixando teu like, te inscrevendo no canal, ativando o sininho, nos dá essa moral aí. Estamos chegando a 600 inscritos para a gente cada vez crescer mais aí. Fechou? Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Vamos começar com o jogo do Girona e Real Madrid. Então, um jogo aí pela 31ª rodada da La Liga, né? Um confronto nos últimos 3 anos entre as equipes, foi nessa temporada mesmo, 1-1, né? E aqui é a raiz das duas equipes. A gente vê que o Girona tem 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates, e o Real Madrid aqui 8 vitórias e 2 derrotas, né? Então, Barcelona ganhou esse último jogo, né? Então, meio que tirou a esperança do Madrid, né, que estava se recuperando, o Barcelona estava tropeçando, poderia o Real chegar, encostar mais um pouquinho, mas o Barcelona ganhou aí, então 11 pontos está a diferença, agora faltando 8 jogos, então vai ser difícil do Real conseguir buscar o Barça, né? E o Girona aqui, campanha de meio de tabela, 11º, né? A gente vê que o Girona jogando em casa faz uma campanha mediana, né? Perde pouco, perdeu apenas 4. Se a gente for ver, 3 dessas 4 derrotas aqui, Atlético Madrid, Barcelona e Real Sociedad, que é o quarto. Então, a única derrota fora da curva aqui jogando em casa foi na segunda rodada jogando em casa para o Celta de Vigo. E o Real Madrid aqui jogando fora, né? Veio numa sequência muito boa no início do campeonato. Aí começou ali os mata-matas, Champions, ali meio de temporada. Então, oscilou um pouquinho aí nos últimos jogos. Então, jogando fora de casa aí, acabou não vencendo aqui 4 jogos, empatando 1, né? Vamos para mais dados aqui. O Girona marcou 2 ou mais gols em 6, concedeu em 8, só que foi under 2,5 nas últimas 3. O Real marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 7, então um dado interessante aí para trabalhar a favor do Real, né? Over 1,5 nas últimas 8, só que foi under 2,5 nas últimas 4. Então, meio confuso, né? Os dois aqui marcou 2 ou mais gols em 6, over 1,5 em 8, mas daí se for ver os dois under 2,5 aí, o Girona nas últimas 3, o Real nas últimas 4, então tá saindo no máximo 2 golzinhos no jogo dos times, né? Então o Girona aí jogando em casa no campeonato tem uma média de 3,07, o Real 2,60, Girona 1,80 feitos para 1,27 sofridos, o Real 1,80 feitos para 0,80 sofridos. O 0,5 HT, 53% Girona, 67% o Real, 1,5 73,80, já o 2,5 aqui de ambas as equipes, 53%. E o under 3,5, 73% Real e 80. Não, 73% Girona e 80 o Real. Vamos para as odds aí. Temos um Real a 1,63, Girona a 6. Então, para o trade aí, pessoal, tentar buscar esse back ao Real Madrid, né? É aquela história que a gente já contou nos outros jogos do Real Madrid, principalmente jogando fora de casa. É uma equipe aí difícil de dar aquele padrão de back, né? Mas é uma odd aí que dá para ficar atento aí. Mas também o Girona não é bobo, né? Jogando em casa, faz uma campanha boa jogando em casa. Mercado de gols, pessoal. Fico de fora aí, né? No pré-live, a gente vê que os times ali, over 1,5, mais under 2,5 nos últimos jogos. A gente vê que o 2,5 está partindo de 1,72 e o under 2,5, 2,30, né? Então, vou ficar de fora aí no pré-live, mercado de gols aí, levar para o live. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance do Real, um under 2,5 no HT e um over 1,5 gols no jogo. A gente viu que tá batendo direto esse over 1,5. E esse under 2,5 que botamos para dar um acréscimo na odd aí, pagando 1,65.
e meu palpite, meu placar 2-0 Real. Perfeito. Então tá aí a análise do primeiro jogo. Deu até uma caidinha na odd, né? Tava em 70, mas segue o baile. Vamos pro próximo joguinho da Premier League. Aston Villa contra o Fulham. Então a gente vê a história de confrontos, 2 vitórias para cada lado, e aqui a race das duas equipes, né? Aston Villa vem num momento muito bom, né? Pô, os últimos 9 jogos, 2 empates e 7 vitórias. E se contar os 10 aqui, tem uma derrotinha para o líder Arsenal, né? Líder por enquanto, né? E aqui a gente vê a race do Fulham, né? Fulham que vinha numa pegada até boa, daí acabou aqui emendando 5 derrotas consecutivas e agora voltou a vencer, mas também venceu o Everton e o Leeds, aí, que são duas equipes fraquíssimas do campeonato. Então a gente vê aqui a tabela de classificação, né? O Aston Villa é o sexto colocado, pô, tá na briga então, né? Ele veio uma subida meteórica aqui, né? Aston Villa tava lá perto da zona de rebaixamento e já tá aqui brigando, cara, por uma vaga na Champions também, né? A gente vê aqui, tá 8 pontos atrás do United. O problema é que tem 2 jogos a mais, né? Que o pessoal daqui. É muito difícil, né? Faltando poucas rodadas aí, né? Mas dá para sonhar, né? Dá para sonhar, na pior das hipóteses aqui, conseguir garantir uma vaga na Europa League já seria aí um grande feito, né? Pelo início de temporada horrível que o Aston Villa teve. O Fulham que ficou, pô, o campeonato todo aqui na briga, né? Deu uma caída aí nos últimos jogos, então, cara, já não briga por mais nada aqui. Até uma vaga aqui na Europa League já tá ficando complicado aqui para a equipe do Fulham. Então, realmente perdeu potência no final, né? Na hora H ali, na hora da pomada, como a gente fala, não firmou. Então, a gente vê aqui o Aston Villa, né? Vinha bem oscilante aí, mas, cara, emendou aí 4 vitórias consecutivas em casa, né? Sendo a última delas aí contra o Newcastle, né? Pô, o Newcastle aí que tocou no último jogo 6, né? No Tottenham. Então, pô, uma vitória maiúscula também aqui do Aston Villa. E o Fulham faz aquela campanha bem oscilante fora de casa, né? Nada que chame tanta atenção aí a equipe do Fulham, que realmente quando pega as equipes fracas, a gente vê aqui tudo da página de baixo, a gente pode até vir por aqui, ó. Quando pega os fracos aqui, ele realmente bate aí. Mas os lá da frente aqui, ele não. Cara, só o Brighton que ele conseguiu vencer. Mas de resto, só derrotas aí. O Aston Villa até dá uma machucada aí em times que estão lá na frente. Né? Pô, empatou com o City também. Mais dados das duas equipes. O Aston Villa aqui nos últimos 10 jogos. Marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 9. Under 13,5 nas últimas 9. Over 1,5 nas últimas 7. O Fulham marcou em 8. Concedeu nas últimas 7. Over 1,5 em 8. Né? Over 1,5 quente aqui. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes. O Aston Villa aí uma média de quase 3 gols por partida. E o Fulham 2,73, né? Então são duas equipes aí over. Gols feitos do Aston Villa aí, 1,75, né? Uma média muito boa. O Fulham também não fica tão ruim a média dele, 1,40. E gols sofridos, 1,19 e 1,33 para o Fulham. Então são duas equipes aí que fazem um número interessante de gols, né? Principalmente a equipe do Aston Villa, mas também sofre uma média aí um pouquinho alta, né? Mais de um gol por jogo. O 0,5 HT, pessoal, 81% para Aston Villa e 67% para o Fulham, né? E o e-mail 81 e 67, mesmo índice. Bem interessante aí buscar golzinho no primeiro tempo, buscar aí também esse e-mail forte pra caramba. Cara, o 2,5 não descarto para esse jogo, a gente vê que é 56 e 67%. Tá? Bem interessante também esse 2,5. Pro trade, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Cara, a gente vê aqui a odd do Aston Villa, né? Bem esmagada, né? Tipo, 1,83 aí, são duas equipes aí, são quase na mesma posição na tabela, né? Tá pesando bastante aí o momento do Aston Villa e por ele ser o mandante, né? Então, cara, não vou descartar e trabalhar a favor aqui do Aston Villa, né? Trabalhar aqui um lei equipe do Fulham, mas deixaria aqui para o live, né? Para a live eu não vou cravar para vocês aqui que vou trabalhar isso, né? Mas vou buscar isso no trade, vou dar uma olhada aí, ver se o Aston Villa aí vai conseguir estar dominante nesse jogo para aí sim ter valor aí numa odd alta e trabalhar aí num layout full, ou quem sabe aí um back equipe da Aston Villa, aí, dependendo do padrão do jogo. Mas é aquela coisa que eu sempre comento com vocês, né? Se o jogo tiver
muito movimentado, aberto, e as duas equipes atacando. Cara, esse over 2,5 já partindo no mod de quase 2, meu ponto de vista, muito valor. Então vai ser esses dois cenários que eu vou dar uma olhada aí para buscar no trade. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap europeu mais 2 para a equipe do Aston Villa. O mais 0,5 HT no jogo aí, né? Saiu um golzinho no primeiro tempo, desculpa, mais 0,5 gols no HT, né? Um golzinho no primeiro tempo. E mais de 1,5 gols no jogo, odd de 1,70. E o meu placar para esse jogo, 2-1 Aston Villa. Tá aí, então, 2-1 Aston Villa, o palpite do Dornelles. Então, aquela odd tinha caído, né? Do jogo do Real, a do Aston Villa subiu, né? Então, tenho para mais e para menos. Fechou? Vamos agora para a Copa Ituano e São Paulo. Então, um jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 0-0, né? Confronto nos últimos 3 anos aí, 3-0 e um 3-0 para o São Paulo. Os 3-0 foram o São Paulo como mandante, né? Então, São Paulo jogando fora de casa, pode ser que ganhe, né? Em casa aí tava difícil de ganhar do Ituano. Então, a race aí, dos últimos 10 jogos, a gente vê uma race bem ruim do Ituano, né? Apenas 2 vitórias. Teve aqui 4 derrotas e 4 empates, né? E o São Paulo aí, nos últimos 10 jogos, tem 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. Ceni que caiu, né? Dorival já assumiu. São Paulo daí, Dorival estreou bem, fazendo 3-0 no América Mineiro, né? Ituano aí, na Série B, perdeu o último jogo aqui para Tombense, Tombense jogando em casa, é uma equipe fortíssima. Ituano também com um pezinho, né? Com a cabeça pensando nesse jogo de volta, em um jogo muito importante, vai decidir em casa, né? E tudo pode acontecer, né? Então, o Ituano aqui nas fases preliminares passou com 2 empates também, né? Contra o Princesa de Solimões e contra o Ceará. Vamos para mais dados aqui. O Ituano under 3,5 nas últimas 8, ambas marcam não nas últimas 4. São Paulo marcou 2 ou mais gols em 6, under 3,5 nas últimas 6, ambas marcam não em 7. Então, média aí dos últimos 10 jogos, casa fora das equipes. Ituano 2,25, São Paulo 3, Ituano 1,50 feitos para 0,75 sofridos, São Paulo 2,25 feitos para 0,75 sofridos. 0,5 HT muito bom das duas equipes, 100% Ituano e 75% São Paulo. Over 1,5, 100% de ambas as equipes. Já o 2,5 do Ituano, 25%, de São Paulo 75%. E o under 3,5, 100% Ituano, 75% o São Paulo. Vamos para as odds, pessoal. Temos aí um Ituano a 4,2, São Paulo a 1,91. Então, para o trade aí, cara, vem trabalhar, tentar buscar um lei a equipe do Ituano, né? Então, São Paulo, apesar de São Paulo, não gosto do time de São Paulo aí. São Paulo, para mim, tem um time limitadíssimo. Mas, pô, o Ituano aí é um time de Série B, mas vai jogar a vida, né? Então, por isso que não compra esse back São Paulo. Só se São Paulo estiver muito bem no jogo aí, dominando muito bem os primeiros minutos ali para tentar se pôr nesse back aqui, que pode interessante aí, próximo de 2, né? Mas se não, cara, tentar buscar esse back, esse lei Ituano aí, que daí a gente joga a favor do tempo aí, se o Ituano tiver se defendendo mais, né? Mercado de gols ali a gente viu que é interessante, né? Para mim, interessante tentar buscar 2 gols, né? O over 1,5 nesse jogo, 2,5 tá partindo de 2,18, mais 1,5 aqui me agradaria mais buscar nesse jogo. No pré-live aqui tá partindo de 1,37, aí tem um pequeno gap aqui, por volta de 1,40. Esse 1,5 no pré-live. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o over 1,5 gols no jogo e um handicap mais 2 do São Paulo. Então, São Paulo ainda pode perder esse jogo por até um gol de diferença. 1,5 gols é a tendência aí, pô, como o primeiro jogo foi 0-0, no momento que alguma equipe aí abriu o placar, acho que tem tudo aí para sair o segundo gol aí, porque a outra equipe vai ter que se jogar. 1,60, meu palpite, meu placar, 2-1 São Paulo. Perfeito. Então tá aí a análise de nosso terceiro jogo. Vamos para o quarto jogo do dia, joguinho do Atlético Paranaense contra o CRB pela Copa do Brasil. Então, cara, jogo de ida aqui, 1-0 para o CRB, né? Pô, o CRB conseguiu vencer em casa, né?
por 1-0, a equipe do Atlético Paranaense, que, cara, vinha invicta na temporada, daí acabou perdendo para o CRB, depois meteu 2 vitórias consecutivas, né? Uma delas aqui muito importante na Libertadores contra o Galo, mas depois pegou aqui o Flusão, né? Flusão num momento espetacular. Então a equipe do Atlético Paranaense acabou perdendo para o Flusão. Já o CRB aqui ia com uma campanha até interessante, mas, cara, quando pegou aí times com uma camisa um pouquinho mais pesada, né? Claro, tirando aqui o Atlético Paranaense que ele venceu. Pô, Bahia ele tomou 3, Sport ele tomou 4, daí perdeu para o Atlético Goianiense aqui na Série B. Então, cara, contra as equipes bem mais fracas aqui, o CRB realmente venceu, foi bem. Mas agora aqui, o Atlético Paranaense jogando em casa, aí vai ser uma pedreira aí para a equipe do CRB. Mais dados das duas equipes. O Atlético Paranaense, under 13,5 nos últimos 8 jogos. Ambas marcam não em 7. Já o CRB, under 13,5 em 8 e ambas marcam não em 7. Pô, os dados iguais, né? Das duas equipes. Mas se a gente for ver aqui o Atlético Paranaense jogando em casa, pô, tem uma média muito over aqui, né? 3,25, né? De média de gols. E o CRB é um pouquinho under, mas não é tão ruim a média, né? 2,20. Principalmente pelos gols sofridos, né? Que, cara, quem for trabalhar aí a favor do Atlético Paranaense é o mais interessante, né? A gente vê que a média de gols feitos do Atlético Paranaense em casa, 2,50 e 0,40 do CRB como visitante. Péssimo ataque, né? Fora de casa. E gols sofridos do Atlético Paranaense, 0,75, é uma boa defesa. E o CRB, 1,80, né? Uma equipe que sofre muitos gols quando joga como visitante. 0,5 HT, pessoal. 75% Atlético Paranaense, 60% CRB. E o e-mail 100% Atlético Paranaense, 60% CRB. E o cara, o próprio 2,5, 75% para o Atlético Paranaense, 60% para o CRB. Então a gente vê que, cara, muito interessante buscar gols aqui, principalmente pelo lado do Atlético Paranaense, né? Pô, esse 0,5 HT muito bom, esse 1,5 muito bom. E quem for mais ousado e quiser buscar aí um 2,5 também tem valor, pessoal, tem valor. Para o trade, o que eu vim trabalhar aqui? Cara, uma odd esmagadíssima aí para o Atlético Paranaense, né, contra a equipe do CRB. Pô, o Atlético Paranaense precisa do resultado, né? Não pode pagar esse vale de ser eliminado aí na Copa do Brasil e pela equipe do CRB, né? Com todo respeito, mas, cara, a diferença de investimento é muito alta, né? E o Atlético Paranaense a gente sabe que sempre tenta ir bem nas Copas, né? Ainda mais na Copa do Brasil, que paga muito bem. Então, sempre deixa meio que de lado o Campeonato Brasileiro, focando na Copa do Brasil, né? Cara, tem muito o que inventar aqui, né, pessoal? É tentar buscar esse back, a equipe do Atlético Paranaense tá bem esmagado, né? Para a gente se expor aqui nessa odd, tem que estar um padrão de back muito forte aí para a equipe do Atlético Paranaense, que eu até acredito que vai dar esse padrão, cara. Acredito que vai dar. Então vamos ver, né? Se der esse padrão, vamos tentar buscar essa vitória, né? Esse back aqui para o Atlético Paranaense. Mas vou trabalhar somente no primeiro tempo aí. Uma oddzinha aí beirando aí 1,30, acho que tem valor sim. Já a minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui o Atlético Paranaense para se qualificar e mais de 1,5 gols na partida. Oddzinha de 1,60 e o meu placar para esse jogo 3-0 Atlético Paranaense. Fechou então 3-0 Atlético Paranaense, palpite do Dornelles. Vamos agora trazer uma novidade aí, algumas tendências aí, né? Tendências aí de dicas para vocês, até de repente botar num bilhete ou buscar alguma entrada pré-live, né? Vamos aqui pegar aqui o brabo Young Boys, Grasshopper contra o Young Boys aqui, Superliga Suíça, né? A gente vê aí que o Young Boys aí é o brabo, né? Então, um confronto direto aí, ampla vantagem, alguns empates, 4 vitórias e 4 empates. E aqui o Young Boys, né? Numa race muito boa, né? Os últimos 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? E o Grasshopper aqui tem 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empatezinho. E o Young Boys, como falei, é o brabo, né? Olha aqui a diferença, quase 20 pontos, 19 pontos de diferença do segundo. E o Grasshopper aqui, quinto colocado. Young Boys aqui, esse jogo que perdeu na race aqui, ó, pro Servette, que é o terceiro colocado, né? Então é o segundo melhor mandante. Então, a única derrota aí na race. Cara, tendência aqui,
de dupla chance para o Young Boys, né? Quem quiser buscar em dupla chance, botar um bilhete, buscar uma, no live aí uma odd melhor. O 1,5 também me chama bastante atenção, né? Se for ver que os últimos 10 jogos bateu todos do Young Boys, e aqui do Grasshopper aqui apenas um não bateu, então de restante bateu todos 1,5. E o 0,5 HT, se a gente for ver aqui, ó, bate direto aqui, apenas um jogo não bateu do Young Boys, fora o 0-0, né? Tem 3 0-0 aqui, e dos jogos que saiu gol, apenas um jogo do Young Boys não bateu. E aqui do Grasshopper aqui, cara, apenas 2 jogos aqui, né? Este aqui e este aqui que não saiu o 0,5 HT, né? Então tendência fortíssima aí, dupla chance Young Boys, 0,5 HT ou over 1,5 gols no jogo. Vamos para o jogo do Ulsan aqui. O Ulsan é o brabo, né? Da Coreia. Então, também o Ulsan aqui numa race muito boa do confronto direto, né? Não perde pro Incheon, né? Então, confronto direto o Ulsan não perde. E aqui a race do Ulsan aqui muito boa também, né? Os últimos 10 jogos aí. Pegar os últimos 9, né? Aqui foi em 2022, então os últimos 9 jogos são um empate, uma derrota e 7 vitórias do Ulsan do Brabo, né? E o Incheon aqui, cara, apenas 2 vitórias na race. Então, tendência aqui de um dupla chance para o Ulsan, né? Que é o líder do campeonato coreano também, né? Vai pegar aqui o Incheon aqui, que é o 9º. Então, dupla chance o Ulsan, over 1,5 gols também, né? Se for ver aqui do Ulsan, apenas um jogo não foi over 1,5, né? Dos últimos 9 aí. E o Incheon aqui teve um 0-0 e um 1-0 de restante tudo, no mínimo 2 gols também. Então, é a dica aí para o jogo do Ulsan, dupla chance Ulsan ou over 1,5. Vamos aqui para África, aqui, né? Mamelodi contra o Richards. Então, confronto direto, 3 vitórias do Mamelodi. Então, aqui, Mamelodi aí anda oscilando, né? Empatou bastante aí os últimos jogos, né? Então, na Rice aqui tem 4 vitórias, uma derrota e 5 empates. Só que o Richards aqui, cara, nos últimos 10 jogos aí, 8 derrotas, apenas 2 empates. Então, uma Mamelodi é o líder aqui do campeonato, né? Uma ampla vantagem também, 15 pontos de vantagem. Vai pegar aqui o Richards, que é 10º colocado. Uma Mamelodi em casa aqui é o brabo, né? Não adianta. Tendência aqui nesse jogo, para pôr no bilhete ou buscar uma oddzinha no live melhor. Vitória do Mamelodi ou over 1,5 gols no jogo também. Então tá, então agora eu vou puxar os meus jogos aqui, né? Terceira divisão da Inglaterra, joguinho do Bursley contra o Ipswich, que sei lá como é que fala o nome desse time. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? Pô, duas equipes em momentos muito bons, né? A gente vê aqui o Bursley aqui com 7 vitórias, 2 derrotas, um empatezinho, o Ipswich aqui com 9 vitórias e um empate, né? Tabela de classificação. Cara, o campeonato acabando aqui, faltando 3 rodadas. A briga ferrenha aqui, né? Pô, até pelo título aqui, né? A gente vê aqui o Plymouth aqui com 92 pontos, o Ipswich com 91 e o Sheffield com 90 pontos. Cara, o Buzzer vem logo ali atrás. Mas, cara, se vencer aqui do Ipswich aqui, já encosta, né? Fica 3 pontos aqui do Ipswich. E se contar ainda com tropeços das outras equipes, dá para sonhar ainda com esse título, né? Com esse título aí e um acesso aqui de forma direta também para a segunda divisão. Então, cara, um jogo muito quente, né? Duas equipes que vêm muito bem. A gente vê aqui a race das equipes aqui, o Buzzer em casa é uma equipe muito forte, né? Muito forte. E o Ipswich não cara, não é um visitante tão bom, né? Apesar de estar na segunda colocação. Em casa ele é muito forte, mas fora ele perde pouco, mas empata muito, né? E, cara, jogos cheios de gols aqui. A gente vê que o Busley, pô, em casa, que é uma chuva de gols. Cara, para esse jogo, pessoal, aconselho ir buscar aí 1,5 gols, cara, tranquilamente aí para botar no bilhete, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos das duas equipes aí, cara, esse 1,5 só não bateu aqui nesse joguinho do Busley e nesse 0-0. Joguinho de P-Switch, todos tivemos aí o 1,5 entrando. Então, muito movimentado, cara. E a gente vê que a odd do Buzzley tá jogando em casa. É um excelente mandante, uma odd bem alta aqui, cara. Então, quem quiser ir botar no bilhete aí um handicap asiático mais de 1,5, um handicap europeu mais 2 aí a favor do Buzzley para botar no bilhete. Cara, eu vejo muito valor aí. Não vejo o Buzzley perdendo esse jogo aí por mais de um gol de diferença. Caso perca, né?
porque é um mandante muito forte, né? Um mandante muito forte aí, e o P-Switch não é um visitante tão forte assim. Então, cara, eu aconselho então é isso aí, né? Quem for mais ousado, quiser fazer uma entrada seca e um dupla chance aí pro Buzzley, também muito valor, ou buscar um e-mail e esse handicap positivo aí para botar num bilhete, numa múltipla. Joguinho do Bolton contra o Accrington, aqui também para a terceira divisão da Inglaterra. Então a gente vê que o histórico de confrontos é um confronto até equilibrado, né? Uma vantagem do Bolton aqui, uma vitória a mais. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Bolton tá com uma race bem mediana, né? Com 4 empates, 4 vitórias e 2 derrotas, mas o Accrington aqui com uma race horrível, né? 8 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Na tabela de classificação que o Bolton é o quinto colocado e o Accrington aqui, cara, 23º, né? Campanha muito ruim do Accrington. O Bolton em casa aqui, apenas 3 derrotas, né? Uma equipe que faz uma campanha boa como mandante, né? Tem alguns empates, mas... E já o Accrington aqui, uma campanha horrível como visitante, apenas 3 vitórias, fez recheada de derrotas. Então, cara, para esse jogo, pessoal, a gente vê aqui a odd do Bolton por volta de 1,55. Daria para buscar, vou botar no bilhete aí um empate anula a favor da equipe do Bolton. Né? Então, essa vai ser a minha dica aí para botar num bilhete aí, caso alguém queira fazer uma múltipla. Já o jogo do brabo aqui do Plymouth contra o Bristol, a gente vê que o histórico aqui é até um confronto equilibrado aqui no histórico, né? E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Brabo aqui com 7 vitórias e 3 derrotas, né? E o Bristol aqui com uma race bem mediana, 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. A gente vê aqui, como eu falei antes, né? O Plymouth brigando aqui pela liderança, né? Muito apertado aqui. Então, cara, tem que vencer, né? Não pode. A gente viu que teve uns 3 tropeços ali nos últimos 10 jogos. Então, cara, não pode mais tropeçar. Senão vai acabar perdendo aqui a liderança e vai perder também o acesso direto aí para a segunda divisão. Então, cara, jogo muito importante aí para o Plymouth. E, cara, para o Bristol aqui não está disputando nada aqui. Um jogo que não vale absolutamente nada aqui para a equipe visitante. A gente vê o Plymouth em casa, é muito forte, né? Uma equipe muito boa como mandante. Cara, race recheada de vitórias, apenas 2 derrotas, um empatezinho. E já o Bristol fora de casa, hein? Uma campanha bem mediana para baixo. Para esse jogo, pessoal, as odds aqui estão esmagadas a favor do Plymouth, né? Então, cara, esse empate anula, vai estar muito esmagado aí para botar numa múltipla. Então, quem for mais ousado e quiser pegar aí uma vitória do Plymouth, cara, eu acho que tem muito valor, né? A única equipe que precisa do resultado aqui. Ou que quem quiser buscar um e-mail, muito valor também. A gente vê nos últimos 10 jogos aqui do Plymouth, apenas um joguinho que foi 1-0. E os joguinhos aqui do Bristol, teve esse joguinho que foi 1-0 e esse aqui que foi 0-0. Cara, de resto, todos tivemos aí mais de 1,5 gols. Então, cara, muito valor buscar o e-mail ou a vitória do Plymouth, quem quiser botar no bilhete. Também separamos mais 2 joguinhos aqui, mas só para falar para vocês aqui que, cara, muito complicado, né? Joguinho do Cruzeiro contra o Náutico na Copa do Brasil. O Náutico venceu o primeiro jogo, o Cruzeiro jogou muito melhor, mas o Náutico fez o crime no final, né? Até estava nesse dupla chance aqui. Pegamos esse green, o Náutico vencendo o jogo por 1-0 em casa. E a gente vê aqui, né, a race das duas equipes. Pô, o Náutico uma race muito boa, né? Mas contra equipes muito fracas, né? Então a gente vê aqui equipes fraquíssimas. E já o Cruzeiro com uma race muito ruim, né? Mas, cara, pegando adversários mais duros, né? Vendo uma vitória muito boa aqui o Cruzeiro sobre o Grêmio, jogou bem melhor que a equipe do Grêmio. Então, cara, isso aí com certeza deu moral para a equipe e vai jogar aí na frente do seu torcedor, né? Contra a fraca equipe do Náutico, mas o problema, cara, uma odd aqui de 1,20 e poucos, né? Tá 1,25 ali na Betano. Cara, não, a gente não encontrou valor aqui para buscar nada. São duas equipes ainda under, né? Muitos jogos sem gols. Complicado buscar alguma coisa aqui. Acredito que o Cruzeiro vença, mas com essas odds aqui, muito difícil de trabalhar. E a situação aqui do Paysandu contra o Fluminense. Pô, o Fluminense tocou 3-0 no jogo de ida. Jogo de volta aí com uma odd de 1,44, né? Então, cara, provavelmente o Fluminense vai botar aí time reserva. Então, pô, pode até perder de 2. Então, cara, não vejo valor nenhum que buscar nada nessa partida, né? Nem a favor do Flu e também, cara, apesar do Flu ser over, o Paysandu é bem under. E também buscar gols aqui com uma equipe que eu não sei nem que vai entrar em campo, a equipe do Fluminense. Então,
mesmo se entrar aí com um time misto aí, os caras, ninguém vai botar o pé porque um jogo já está praticamente decidido. Então a gente resolveu ficar de fora desses 2 jogos e de conselho de jogos era isso aí, pessoal. Fechou então. Então, método novo aí, né? Que a gente está trabalhando aí para tentar ajudar mais pessoas, né? Às vezes trazer mais jogos, mais valor aí para vocês. Vamos agora também deixar um bilhetinho, né? Claro. Aquele bilhetinho maroto aí tá contigo aí, Dornelis. Vamos lá, vamos deixar o nosso bilhete do canal aqui. Um empate anula da equipe do Real Madrid, né? Girona e Real Madrid. Então, cara, a gente encontra muito valor aqui. A equipe do Real Madrid é muito forte, né? A gente não vê ele perdendo. E para o São Paulo se qualificar aí, vamos confiar aí no Dorival, né? Depois que assumiu a equipe, aí já tocou 3-0. A postura do São Paulo foi bem diferente dos últimos jogos aí com o Ceni. Então vamos ver se o São Paulo realmente vai engrenar e vai pegar a equipe do Ituano, que é uma equipe bem fraca, né? Tá fazendo uma campanha bem abaixo aí nos últimos jogos. Então, cara, pegar com a qualificação do São Paulo, duplinha 1,88. Fechou então, 1,88 é a nossa duplinha. Então, cara, agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando aí. Então, não esquece, né? Deixar aquele like pros guri aí, dá aquela força pra gente, né? Como a gente falou aí, vamos trazer aí algumas tendências, né? Que, cara, querendo ou não, poucos canais aí no YouTube aí traz um conteúdo igual o nosso aí, que a gente traz bastante entrada pré-live, mas o pessoal também às vezes gosta de algumas tendências, daqui a pouco de pegar alguma odd um pouquinho menor para completar o bilhete, né? Então vamos trazer aí fortes tendências aí também de alguns jogos que a gente acha odds interessantes aí para completar, dar aquele engordezinho no bilhete aí para quem gosta de fazer aquele bilhete. Fechou, galera? Então agradecer aí demais quem vem nos acompanhando, aos nossos inscritos. E se tu não é inscrito, te inscreve, né? Dá essa moral para nós aí, que amanhã estamos aí de novo. Fechou? Grande abraço.